Gênesis, capítulo 47, do capítulo 47, versículo 27, até o capítulo 48, versículo 22. Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gesem. Aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho o teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa. Mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu estiver dormindo com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu: Eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: Jura-me. E ele jurou, enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. Aconteceu que, depois desses fatos, foi dito a José: Eis que teu pai está doente. E ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em Luza, na terra de Canaã, e me abençoou, e disse: Eu te tornarei fecundo, e te multiplicarei. Eu te farei tornar uma assembléia de povos, e darei esta terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe, Raquel, morreu, para minha infelicidade, na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Éfrata, e eu a enterrei lá no caminho de Éfrata, que é Belém. Israel viu os 2 filhos de José e perguntou: Quem são estes? São os filhos que Deus me deu aqui, respondeu José a seu pai. E este retornou: Traze-os perto de mim, para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Israel estavam enfraquecidos pela velhice. Ele não via mais. E José os fez aproximar-se dele, que os beijou e os apertou entre os braços. E Israel disse a José: Eu não pensava rever teu rosto, e eis que Deus me fez ver até os seus descendentes. Então José os retirou de seu colo e se prostrou com o rosto por terra. José tomou a ambos, Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, Manassés com sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora o mais velho fosse Manassés. Ele abençoou a José, dizendo: Que o Deus diante de quem caminharam meus pais, Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor, desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal, abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Entretanto, José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso lhe desagradou. Ele tomou a mão de seu pai, a fim de desviá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, pai, não assim, pai, pois este é o mais velho. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu filho mais novo será maior que ele. Sua descendência se tornará uma multidão de nações. Naquele dia, ele os abençoou assim: Sede uma bênção em Israel, e que se diga que Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que vou morrer, mas Deus estará convosco, e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a mim, eu te dou um siquém a mais que a teus irmãos, o que conquistei dos amorreus com minha espada e com meu arco. Ai, tá.
algumas coisas aqui interessantes, então. Primeiro, isso aqui traz uma explicação de por que Manassés e Efraim, mesmo não sendo tribos, ou mesmo sendo filhos diretos de Jacó, se tornam tribos de Israel, né? Então elas são adotadas, de certa forma, pela nação, na figura da pessoa Israel adotando eles como filhos. É interessante porque tem um jogo com o mais novo aqui de novo, né? Que Efraim vai ser maior que seu irmão, mais uma vez isso colocar em evidência. E assim, é até comédia ver José falando disso, porque, pô, achando isso ruim, que José é o que? O décimo filho de Jacó, né? Nem lembro agora com certeza. Mas, enfim, eu até achei engraçado porque fala que Israel tava ficando meio cego na velhice. Eu já pensei assim, caraca, Jacó meteu essa com o pai dele. Mas enfim, dessa vez foi de propósito. Afinal, ele roubou a primogenitura de Esaú, né? Tá quase fazendo a mesma coisa com Manassés, bichinho. E aqueles eram pequenos ainda nessa época. Nesse texto tem mais de uma tradição, por isso que ele é bem repetitivo, né? Você vê que Israel tinha acabado de adotar Efraim e Manassés, logo depois pergunta, quem são esses? E, tipo, são seus filhos, mano, que isso? Acabou de adotar os caras, velho. Mas enfim, é por causa disso. E beleza, aqui ele recebendo Efraim e Manassés, logo em seguida a gente vai ter a bênção de todas as tribos, né? Deixa eu fazer uma coisa que eu grifei, tem mais coisa assim. Aqui a gente vê a mesma coisa que Abraão fala pro servo que foi para buscar uma esposa para Isaac, que é põe tua mão sobre minha coxa, que são gestos de intimidade, né? Mas que a ideia é que nessa intimidade você vai criar um laço que permanece mesmo depois da morte. O quanto que Jacó queria que seus ossos voltassem para Canaã depois que ele morresse. E uma coisa muito interessante que eu vi aqui no final é que fala bem assim, né? Quando Israel tá dando a bênção, mas fala assim, sede uma bênção em Israel e que se diga que Deus se torne semelhante a Efraim e a Manassés. Só que parece que ele tá falando de Israel como um lugar aqui. Então assim, a gente vê como isso tudo, todos esses trechos das tribos, né? São trechos que querem explicar historicamente por que as tribos são desse jeito e qual é a origem de cada uma, por que a relação entre elas é assim. Então, tipo, ele tá falando das tribos de Efraim e Manassés e seu lugar na nação de Israel. Não tá falando aqui. Não é Israel falando de si mesmo como um lugar, tipo, what the fuck. Mas, enfim. Por hoje é isso.